O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 100. História da Era Krita. Dadisha entrega seus ossos para a construção do Vajra para a destruição de Vritra. Yudhishthira disse: o melhor dos regenerados, eu desejo ouvir outra vez em detalhe sobre as realizações de Agastya, aquele rishi ilustre dotado de grande inteligência. Lumasa disse: escuta agora, ó rei, a história excelente e maravilhosa e extraordinária de Agastya, como também, ó monarca, acerca da destreza daquele rishi de energia incomensurável. Havia na Era Krita certas tribos de Danavas ferozes que eram invencíveis em batalha. E eles eram conhecidos pelo nome de Kalakeyas e eram dotados de bravura terrível. Colocando-se sob o comando de Vritra e armando-se com diversas armas, eles perseguiam os celestiais com Indra liderando-os em todas as direções. Os deuses então todos resolveram destruir Vritra e foram com Indra em sua vanguarda até Brahma. E vendo-os permanecendo diante dele com as mãos unidas, Parameshti dirigiu-se a todos e disse: eu sei de tudo, ó deuses, a respeito do que vocês procuram. Eu indicarei agora os meios pelos quais vocês podem matar Vritra. Há um rishi excelente e de grande alma conhecido pelo nome de Dadisha. Vão todos juntos até ele e lhe peçam uma bênção. Com o coração bem satisfeito, aquele rishi de alma virtuosa concederá mesmo o benefício a vocês. Desejosos como vocês estão de vencer, vão todos juntos até ele e digam: para o bem dos três mundos, dá-nos os teus ossos. Renunciando ao seu corpo, ele lhes dará seus ossos. Com os ossos dele façam uma arma violenta e poderosa a ser chamada de Vajra, dotada de 6 lados e estrondo terrível e capaz de destruir até os inimigos mais poderosos. Com essa arma ele de 100 sacrifícios matará Vritra. Eu agora lhes disse tudo. Providenciem para que tudo seja feito depressa. Assim abordados por ele, os deuses com a permissão do avô partiram, e com Narayana em sua vanguarda foram ao retiro de Dadisha. Aquele retiro era na outra margem do rio Sarasvati e coberto com diversas árvores e trepadeiras. E ele ressoava com zumbido de abelhas como se elas estivessem recitando samas. E ele também ecoava com as notas melodiosas do coquila macho e do chacora. E búfalos e javalis e veados e chamaras vagueavam lá à vontade livres do medo de tigres. E elefantes com suco gotejando de têmporas fendidas, mergulhando na corrente, se divertiam com as elefantas e faziam a região inteira ressoar com seus rugidos. E o lugar também ecoava com os rugidos altos de leões e tigres, enquanto a intervalos podiam ser vistos aqueles monarcas terríveis da floresta deitados esticados em cavernas e vales embelezando-os com sua presença. E assim era o retiro de Dadisha, como o próprio céu, no qual os deuses entraram. E lá eles viram Dadisha parecido com o próprio sol em esplendor e brilhante em graça corpórea como o próprio avô. E os celestiais saudaram os pés do rishi e se curvaram a ele e lhe pediram o benefício que o avô lhes tinha mandado pedir. Então Dadisha, bem satisfeito, dirigindo-se àqueles principais dos celestiais, disse: ó celestiais, eu farei o que for para o seu benefício. Eu até renunciarei a este meu próprio corpo. E aquele principal dos homens com a alma sob controle, tendo dito isso, de repente renunciou à vida. Os deuses então pegaram os ossos do rishi falecido, como ordenados. E os celestiais, profundamente contentes, foram até Tvashtri o artífice celeste e falaram para ele dos meios de vitória. E Tvashtri, ouvindo aquelas palavras deles, ficou cheio de alegria, e construiu com aqueles ossos com grande atenção e cuidado a arma feroz chamada Vajra. E tendo-a fabricado, ele se dirigiu alegremente a Indra, dizendo: com esta principal das armas, ó sublime, reduze aquele inimigo violento dos deuses a cinzas. E tendo matado o inimigo, governa felizmente o domínio inteiro do céu, ó chefe dos celestiais, com aqueles que te seguem.
E, assim abordado por Shivastri, Purandara pegou o Vajra de sua mão, alegremente e com respeito apropriado. Capítulo 101. Indra mata Vritra. Os Danavas se retiram para o mar e tramam destruição. Lumasa disse, armado com Vajra então, e auxiliado por celestiais dotados de grande poder, Indra então se aproximou de Vritra, que estava então ocupando a terra inteira e o céu. E ele era protegido por todos os lados por calaqueias de corpos enormes com armas erguidas, parecendo montanhas gigantescas com topos elevados. E a batalha que ocorreu entre os deuses e os Danavas durou pouco tempo e foi, ó o chefe dos Bharatas, terrificante ao extremo, aterrorizando os três mundos. E era alto o som do choque de espadas e cimitarras erguidas, e desviadas por mãos heroicas, no decorrer daqueles combates violentos. E cabeças cortadas de troncos começaram a rolar do firmamento para a terra como frutos de palmeira caindo sobre os solos soltos de seus caules. E os calaqueias armados com clavas de pontas de ferro e envolvidos em armaduras douradas, correram contra os deuses, como montanhas se movendo em conflagração. E os deuses, incapazes de suportar o impacto daquela hoste impetuosa e que avançava orgulhosamente, se dividiram e fugiram de medo. Purandara de 1000 olhos, vendo os deuses fugindo de medo e Vritra crescendo em audácia, ficou profundamente abatido. E o principal dos deuses Purandara, ele mesmo agitado pelo medo dos calaqueias, sem perder um instante procurou a sublime proteção de Narayana. E o eterno Vishnu vendo Indra assim deprimido aumentou seu poder por lhe dar uma porção da sua própria energia. E quando os celestiais viram que Sakra era assim protegido por Vishnu, cada um deles deu a ele a sua própria energia. E os Brahmashis imaculados também deram suas energias para o chefe dos celestiais. E favorecido assim por Vishnu e todos os deuses e pelos rishis altamente abençoados também, Sakra se tornou mais poderoso do que antes. E quando Vritra soube que o chefe dos celestiais tinha se enchido do poder de outros, ele deu alguns rugidos terrificantes. E a esses rugidos dele a terra, as direções, o firmamento, céu, e as montanhas todos começaram a tremer. E o chefe dos celestiais, profundamente agitado ao ouvir aquele rugido feroz e alto, ficou cheio de medo, e desejando matar o Asura logo arremessou, ó o rei, o poderoso Vajra. E atingido pelo Vajra de Indra, o grande Asura enfeitado com ouro e guirlandas caiu de ponta cabeça, como a grande montanha mandara lançada antigamente das mãos de Vishnu, e embora o príncipe dos Daityas estivesse morto, ainda assim Sakra fugiu em pânico do campo, desejando se abrigar em um lago, pensando que o próprio Vajra não tinha sido arremessado de suas mãos e considerando que Vritra ainda estava vivo. Os celestiais, no entanto, e os grandes rishis ficaram cheios de alegria e todos começaram a cantar alegremente o louvor de Indra. E se reunindo, os celestiais começaram a matar os Danavas, que estavam abatidos pela morte de seu líder. E, tomados pelo pânico à visão da hoste celeste reunida, os Danavas aflitos fugiram para as profundezas do oceano. E tendo entrado na profundidade insondável, cheia de peixes e crocodilos, os Danavas se reuniram e começaram a conspirar orgulhosamente para a destruição dos três mundos. E alguns entre eles que eram sábios em inferências sugeriram rumos de ação, cada um segundo o seu julgamento. No decorrer do tempo, no entanto, aqueles conspiradores filhos de Diti chegaram à terrível resolução de que eles deveriam, antes de tudo, realizar a destruição de todas as pessoas possuidoras de conhecimento e virtude ascética. Os mundos são todos sustentados pelo ascetismo. Portanto, eles disseram, não percamos tempo para a destruição do ascetismo. Empreendamos sem demora a destruição daqueles sobre a terra que são possuidores de virtudes ascéticas, que são familiarizados com os deveres e o caminho da moralidade, e que têm conhecimento de Brahma, pois quando esses forem destruídos o próprio universo será destruído.
E todos os Danavas, tendo chegado a essa decisão pela destruição do universo, ficaram muito contentes. E daquele tempo em diante eles fizeram do oceano, aquela residência de Varuna, com redemoinhos altos como colinas, o seu forte, do qual eles fazem seus ataques. Capítulo 102. Os Danavas começam a comer Munis à noite. Lumasa disse, os Calaqueias então, recorrendo àquele receptáculo de águas, que é a residência de Varuna, começaram as suas operações para destruir o universo. E durante a escuridão, aqueles Daitias zangados começaram a devorar os Munis que eles encontravam em retiros arborizados e locais sagrados. E aqueles canalhas pecaminosos devoraram no retiro de Vasishta Brahmanes ao número de 180, além de 9 outros ascetas. E, indo ao retiro de Shyavana que era habitado por muitos brahmacharis, eles devoraram uma centena de brahmanes que viviam só de frutas e raízes. E eles começaram a fazer tudo isso durante a escuridão da noite, enquanto de dia eles entravam nas profundezas do mar. E eles mataram um grupo inteiro de brahmanes de almas subjugadas e que levavam o modo de vida brahmacharya e que viviam só do ar e da água, no retiro de Bharadvaja. E foi assim que aqueles Danavas, os Calaqueias, inebriados pela destreza de braços e com suas vidas quase terminadas, invadiram gradualmente todos os retiros dos rishis durante a escuridão da noite, massacrando numerosos brahmanes. E, o melhor dos homens, embora os Danavas se comportassem dessa maneira em relação aos ascetas em retiros arborizados, ainda assim os homens fracassaram em descobrir alguma coisa sobre eles. E toda manhã as pessoas viam os corpos mortos de Munis emaciados com dieta frugal, jazendo no chão. E muitos daqueles corpos estavam sem carne e sem sangue, sem medula, sem entranhas, e com membros separados uns dos outros. E lá e cá jaziam sobre o solo pilhas de ossos como massas de conchas. E a terra estava coberta com os conteúdos de jarros sacrificais quebrados e conchas despedaçadas para derramar libações de manteiga clarificada e com os fogos sagrados mantidos com cuidado pelos ascetas. E o universo afligido com o terror dos Calaqueias, sendo privado de estudos védicos e Vashati festivais sacrificais e ritos religiosos, ficou totalmente desconsolado. E, ó rei, quando os homens começaram a perecer dessa maneira, os sobreviventes, afligidos pelo medo, fugiram por suas vidas para todas as direções. E alguns fugiram para cavernas, e alguns para trás de rios de montanhas e nascentes e alguns, por medo da morte, morreram sem muita dificuldade. E alguns que eram arqueiros corajosos e poderosos partiram e tiveram grande dificuldade em seguir o rastro dos Danavas. Incapazes, no entanto, de descobri-los, pois os Asuras tinham procurado refúgio nas profundezas do oceano, aqueles homens valentes voltaram para suas casas satisfeitos com a busca. E, ó Senhor de homens, quando o universo estava sendo assim destruído, e quando festivais sacrificais e ritos religiosos tinham sido suspensos, os deuses ficaram profundamente angustiados. E reunindo-se com Indra em seu meio eles começaram, por medo, a se aconselhar uns com os outros. E dirigindo-se ao sublime e incriado Narayana, aquele Deus invencível de Vaikunta, os celestiais procuraram a sua proteção. E reverenciando o matador de Madhu, os deuses se dirigiram a ele, dizendo, ó Senhor, tu és o Criador, o Protetor, e o matador de nós mesmos assim como do universo. Foste tu quem criaste este universo com suas criaturas móveis e imóveis. Alto de olhos como folhas de lótus, foste tu que nos tempos passados, para o benefício de todas as criaturas, ergueste do mar a terra afundada, assumindo também a forma de um javali. E, ó o melhor dos seres masculinos, assumindo também a forma de meio homem e meio leão, tu mataste no passado aquele Daitya antigo de grande coragem conhecido pelo nome de Hiranyakasipu. E aquele outro grande Asura também, de nome Vali, que não podia ser morto por ninguém, tu exilaste dos 3 mundos assumindo a forma de um anão.
Ó Senhor, foi por ti que aquele Asura perverso, de nome Jamba, que era um arqueiro poderoso e que sempre obstruía sacrifícios, foi morto. Realizações como essas, que não podem ser enumeradas, são tuas. Ó matador de Madu, nós que estamos afligidos pelo temor, temos a ti como nosso refúgio. É por isso, ó Deus dos deuses, que nós te informamos dos nossos problemas atuais. Protege os mundos, os deuses, e sacra também, de um medo terrível. Capítulo 103. Os deuses vão até Agastya, filho de Mitra e Varuna, pedir a ele para secar o oceano. Os celestiais disseram, pela tua graça é que todos os seres nascidos das 4 espécies aumentam. E eles sendo criados propiciam os habitantes do céu por meio de oferendas feitas aos deuses e aos espíritos dos antepassados falecidos. Assim é que as pessoas, protegidas por ti e livres de incômodos, vivem dependentes umas das outras, e assim aumentam. Agora este perigo sobreveio às pessoas. Nós não sabemos por quem os Brahmanes estão sendo mortos durante a noite. Se os Brahmanes forem destruídos, a própria terra encontrará a destruição, e se a terra vir a acabar, o céu também deixará de existir. Ó poderosamente armado, ó Senhor do Universo! Nós te suplicamos para agir para que todos os mundos, protegidos por ti, possam não acabar, então que isso possa te agradar. Vishnu disse, ó deuses! Por mim é conhecida a razão da destruição dos seres nascidos. Eu falarei disso a vocês. Escutem com mentes livres de tribulação. Existe uma hoste extremamente feroz, conhecida pelo nome de Kalakeyas. Eles, sob a liderança de Vritra, estavam devastando o universo inteiro. E quando viram que Vritra foi morto pelo sagaz Indra dotado de 1000 olhos, eles, para preservar suas vidas, entraram no oceano, a residência de Varuna. E tendo entrado no oceano cheio de tubarões e crocodilos, eles à noite mataram os santos neste local com o propósito de exterminar as pessoas. Mas eles não podem ser mortos porque eles se abrigaram dentro do mar. Vocês devem, portanto, pensar em algum meio de secar o oceano. Quem exceto Agastya é capaz de secar o mar? E sem secar completamente o oceano, esses demônios não podem ser atacados por quaisquer outros meios. Ouvindo essas palavras de Vishnu, os deuses pegaram a permissão de Brahma, que vive na melhor de todas as regiões, e foram ao eremitério de Agastya. Então eles viram Agastya de grande alma, o filho de Varuna, de aparência resplandecente, e servido por santos, assim como Brahma é servido por celestiais. E se aproximando dele eles se dirigiram ao filho de Mitra e Varuna no eremitério, magnânimo e inabalável, e parecendo uma encarnação de obras piedosas reunidas, e o glorificaram por recitar seus feitos. As divindades disseram, tu foste antigamente o amparo dos deuses quando eles foram oprimidos por Nahusha. Tormento do mundo como ele era, ele foi derrubado de seu trono do céu, das regiões celestes. Vindhya, a principal de todas as montanhas, subitamente começou a aumentar sua altura, por causa de uma colérica competição com o Sol, isto é, para rivalizá-lo em altitude. Mas ele parou de aumentar, porque foi incapaz de desobedecer ao teu comando. E quando a escuridão cobriu o mundo, os seres nascidos foram atormentados pela morte, mas tendo-te obtido como protetor eles alcançaram a maior segurança. Quando nós estamos cercados por perigos, a tua reverência é sempre a nossa proteção. Por essa razão é que nós pedimos uma bênção de ti, porque tu sempre concedeste o benefício solicitado de ti. Capítulo 104. Agastya impede Vindhya de obstruir o caminho do sol. Yudhishthira disse, ó grande santo, eu quero saber em detalhes por que foi que Vindhya, insensato pela cólera, subitamente começou a aumentar sua massa. Lomasa disse, o sol entre seu nascer e por costumava girar ao redor daquele monarca das montanhas, o grande Meru de brilho dourado.
E vendo isso a montanha Vindhya falou para Surya dizendo, como tu todo dia circulas Meru e o honras por circungirá-lo, faze o mesmo por mim, ó fazedor de luz. Assim abordado, o sol respondeu à grande montanha dizendo, eu não honro por minha própria vontade esta montanha por andar em volta dela. Este caminho foi designado para mim por aqueles que construíram este universo. Ao ouvir isso a montanha de repente começou a aumentar por causa da raiva, desejosa, ó castigador de inimigos, de obstruir o caminho do sol e da lua. E todos os deuses reunidos foram até Vindhya, o rei poderoso das montanhas, e tentaram dissuadi-lo de seu comportamento. Mas ele não prestou atenção ao que eles disseram. E então todos os deuses reunidos foram até o santo, vivendo no eremitério, dedicado à prática de austeridades, e realmente a melhor das pessoas dedicadas à virtude, e explicaram tudo o que aconteceu para Agastya, possuidor de poder extraordinário. Os deuses disseram, este rei das colinas, Vindhya, se entregando à ira, está parando a trajetória do sol e da lua, e também o rumo das estrelas. Ó o principal dos Brahmanes! Ó tu magnífico em dons! Exceto a ti, não há ninguém que possa impedi-lo, portanto faze-o desistir. Ouvindo essas palavras dos deuses o Brahmane foi à montanha. E ele com sua esposa, tendo chegado lá, chegou perto de Vindhya e falou a ele dizendo, ó tu melhor das montanhas! Eu desejo ter um caminho dado a mim por ti, porque, para um propósito, eu terei que ir para a região sul. Até a minha volta, espera por mim. E quando eu tiver retornado, ó o rei das montanhas, tu poderás aumentar de tamanho tanto quanto quiseres. E, ó o matador de inimigos, tendo feito esse acordo com Vindhya até hoje o filho de Varuna não voltou da região sul. Assim eu, perguntado por ti, narrei para ti porque Vindhya não aumentou em grande quantidade por razão do poder de Agastya. Agora, ó o rei, ouve como os Kalakeyas foram mortos pelos deuses, depois que eles obtiveram sua súplica de Agastya. Tendo ouvido as palavras dos deuses, Agastya, o filho de Mitra e Varuna, disse, por que vocês vieram? Que benefício vocês pedem de mim? Assim abordadas por ele, as divindades então falaram ao santo, dizendo, este é o ato que nós te pedimos para realizar, isto é, esvaziar o grande oceano, ó o santo magnânimo. Então nós poderemos matar aqueles inimigos dos deuses, conhecidos pelo nome de Kalakeyas, junto com todos os seus partidários. Ouvindo as palavras dos deuses, o santo disse, que seja assim, eu farei exatamente o que vocês desejam, e o que levará à maior felicidade dos homens. Tendo dito isso, ele então foi até o oceano, o senhor dos rios, acompanhado por sábios perfeitos na prática de penitências, e também pelas divindades, ó tu que levas uma vida excelente. E homens e cobras, coristas celestes, e Akshas e Kinnara seguiram os santos magnânimos, desejosos de testemunhar aquele acontecimento extraordinário. Então eles chegaram todos juntos perto do mar, de ribombo impressionante, dançando, por assim dizer, com suas ondas, juntando-se com a brisa, e rindo com massas de espuma, e chocando-se com as cavernas, e apinhado com diversas espécies de tubarões, e frequentado por bandos de várias aves. E as divindades acompanhadas por Agastya e coristas celestes e cobras enormes e santos altamente dotados se aproximaram da imensa vastidão aquosa.